Em Barreirinhas, uma disputa judicial envolvendo um terreno no povoado Santo Antônio passou a levantar questionamentos que vão além de uma simples discussão possessória. De um lado, uma decisão judicial que reconheceu posse nova, ou clandestinidade. Do outro, documentos, laudos técnicos, imagens com datas preservadas, licenças públicas, atas comunitárias, depoimentos de vizinhos e uma obra que teria se desenvolvido durante mais de um ano à vista de toda a comunidade. Nesta segunda parte da reportagem, novos documentos ajudam a reconstruir a linha do tempo do caso e revelam por que a defesa passou a questionar não apenas a decisão, mas também a forma como as provas foram analisadas. Na primeira reportagem, moradores antigos do povoado Santo Antônio relataram que o senhor Domingos Castro Souza era reconhecido pela comunidade como antigo possuidor da área. Eu digo, eu não conheço essa Elizabeth, não sei quem é. Há tantos anos que eu tenho, mas eu não sei quem é essa Elizabeth. Conheço o seu Domingos como dono do terreno. Segundo os relatos, ele cuidava do terreno havia muitos anos, limpando, cercando, plantando e exercendo atos típicos de posse. Mandava o seu Domingo limpar, aí na época ele mandou também cercar o terreno, que era aberto. Aí com bom tempo, ele tomando de conta, ele mandou colocar uma placa de venda, tanto aqui na frente como no fundo do rio. E essa placa passou um bom tempo mesmo, terreno à venda. Rapaz, eu prestei esse serviço para ele acho que mais de 15 anos, que eu prestava esse serviço para ele. Bem quando eu conheci ele, eu prestava serviço para ele, acho que mais de 15 anos. E nem noção. Assim. Os moradores também afirmaram que a venda da posse para os novos adquirentes era conhecida pela comunidade e que as obras dos chalés nunca aconteceram de forma escondida. Nós sempre olhando os filhos do seu Domingo e o seu Domingo no terreno, nesse terreno aqui. Após o seu Raimundo, a falta de seu Raimundo, Jatobá, mas Dona Maria José, as pessoas que até hoje eu olhei dentro do terreno e zelando o terreno, roçando, cultivando o terreno, limpando o porto, foi sempre os filhos do seu Domingo. Você está entendendo? Isso eu digo aqui, digo aonde for preciso eu dizer, eu digo. Então o que eu tenho para mim dizer é isso. Sempre olhei eles aqui, todo o tempo. Os relatos da comunidade passaram posteriormente a coincidir com atas, laudos, registros técnicos, fotográficos e documentos administrativos juntados no processo. Para compreender o caso, é preciso entender a realidade fundiária do município. Diversas áreas da região de Barreirinhas, inclusive em comunidades tradicionais, povoados antigos, muitos imóveis, eles nunca possuíram uma escritura individualizada no cartório. Nesse contexto, negociações envolvendo posse antiga e reconhecimento comunitário fazem parte da realidade da história local. A defesa sustenta que a compra foi realizada justamente dentro dessa realidade, após consultas a moradores, confrontantes e pessoas da comunidade que apontavam o senhor Domingos como possuidor da área. Sempre viram o senhor Domingo aqui cuidando do terreno, esse período todinho, né? Então, mediante isso aí, foi o que nós fizemos isso aqui. A reportagem não discute apenas um terreno, discute também o choque entre a realidade fundiária tradicional da região e a rigidez formal de uma disputa judicial possessória. A cronologia documental desmonta a ideia de uma ocupação repentina. Imagens antigas do Google Maps mostram o terreno anos antes da disputa, com muro parcialmente destruído e cerca de arame atribuída ao antigo possuidor. Em agosto de 2023, começa os registros de movimentação no local. Foram necessárias 4 viagens para transportar toda a madeira. Pouco depois, vieram as carradas de areia, a terraplanagem, o muro de arrimo e as bases dos chalés. As imagens possuem data, hora e localização preservada digitalmente. A pergunta central começa aqui. Se a obra já era pública desde 2023, em que momento exatamente teria ocorrido o alegado esbulo clandestino? As declarações juntadas ao processo são diretas. As entregas eram feitas à luz do dia. Os materiais ficavam na calçada. Sempre vimos obras neste terreno.
destaca os moradores locais. Um fornecedor conhecido e respeitado na cidade, conhecido como Cacimba Seca, afirmou que as entregas começaram em agosto de 2023, sempre em horário comercial. Além disso, os confrontantes diretos do terreno declararam que as obras eram visíveis e nunca ocorreram de forma clandestina. Que tipo de clandestinidade movimenta caminhões, tratores, dezenas de carradas de areia e uma obra visível na rua principal de um povoado turístico? Como é que tá ficando, ó. Ali já tá quase tudo aterrado. Ainda tem esses morrozinhos aqui, que a gente tá pensando em trazer uma máquina para dar uma aplanada aqui, certo? Mas esses chalés desse lado aqui, ó, eles ficaram com esse desnívelzinho um em relação ao outro, ó. Ó, esse aqui ficou mais ou menos na mesma altura. Aí os outros dois baixou um pouquinho, ó, e aquele baixou mais. Um laudo técnico pericial elaborado por um engenheiro civil analisou metadados das imagens, etapas construtivas, tempo de cura do concreto, sequência da obra e imagens de satélite. Segundo o documento, o conjunto das estruturas não poderia ter sido executado em prazo inferior a 3 meses. A obra incluía terraplanagem, muro frontal, muro de arrimo, fundações, bases, instalações hidrossanitárias, biodigestores e 7 chalés em fase avançada. Esse laudo já estava no processo antes do julgamento e do agravo. Mesmo assim, segundo a defesa, o conteúdo técnico do documento não foi efetivamente enfrentado pelo acórdão. Outro ponto que chamou a atenção da defesa foi o empreendimento possuía projeto, licença ambiental, tramitação administrativa e chegou a ser discutido formalmente pela associação comunitária local. A ata registra que a comunidade reconhecia que seu Domingos exercia posse da área havia mais de 15 anos. O documento também registra a anuência da associação ao projeto dos chalés, condicionada ao cumprimento de exigências ambientais. A defesa questiona como que uma ocupação supostamente clandestina poderia simultaneamente obter licença ambiental, alvará e ser discutida formalmente pela própria comunidade. No processo processório, a data do alegado esbulho não é detalhe secundário, é um dos requisitos centrais para a concessão de liminar. Mas segundo os embargos de declaração apresentados pela defesa, o processo não aponta de maneira objetiva qual teria sido exatamente esse ato clandestino. Qual foi a data do esbulho? Antes do muro? Antes das carradas da areia? Antes dos chalés? Antes da licença ambiental? Ou antes da ata da associação? Fica a pergunta se a própria alegação de ciência de ocupação surgiu apenas em novembro de 2024, como uma obra pública iniciada em 2023 poderia permanecer clandestina durante todo esse período. Apesar do volume documental, o acórdão manteve a reintegração de posse com base na tese de posse nova por clandestinidade. Segundo a defesa, no entanto, provas consideradas essenciais não foram enfrentadas de maneira específica. Os embargos de declaração afirmam que o acórdão utilizou expressões genéricas sem indicar concretamente quais fatos comprovariam clandestinidade diante de uma obra pública e amplamente documentada. Isso aí também, que aqui essa gravada é a ilustre professora, nada tem a ver, mas Elizabeth Rodrigues, do NDB. Isso aí também, que aqui essa gravada é a ilustre professora, nada tem a ver, mas Elizabeth Rodrigues, do NDB. Durante a sessão pública, o relator mencionou espontaneamente a condição pessoal da agravada. A defesa afirma que manifestações dessa natureza aumentam a necessidade de análise estritamente técnica das provas. Mas estou dizendo a Vossa Excelência que o meu voto é favorável à agravada. Perfeito. De modo que Vossa Excelência poderá dispensar a sustentação oral. Mas estou dizendo a Vossa Excelência que o meu voto é favorável à agravada.
Antes mesmo da sustentação oral da parte autora, o relator informou publicamente que seu voto já era favorável à agravada. Embora os agravantes não tenham se inscrito para a sustentação oral, os embargos sustentam que as falas reforçam uma percepção de julgamento previamente definido. Outro aspecto mencionado posteriormente pela defesa envolve o desembargador que presidiu a sessão. Segundo os autos, Francisco Miguel Araújo do Ailib, apontado como participante da negociação originária do imóvel em 2023, possui vínculo de parentesco com o desembargador Ricardo do Ailib. A defesa afirma que o fato não representa por si só prova de irregularidade, mas sustenta que situações assim exigem a máxima cautela institucional. Também se tornou público o fato posterior ao julgamento, o afastamento do desembargador Belchior e investigações conduzidas pela Polícia Federal em outro contexto. Não existe decisão judicial vinculando o episódio ao caso em Barreirinhas. E ainda assim, para a defesa, o episódio reforça a necessidade de transparência e escrutínio público quando provas técnicas relevantes deixam de ser enfrentadas. A reportagem mantém espaço aberto aos envolvidos, à parte autora, aos seus advogados, aos magistrados envolvidos e ao Tribunal de Justiça do Maranhão. O nosso objetivo é apresentar documentos, ouvir moradores e levantar questionamentos de interesse público de um processo que segue em andamento. A disputa pelo terreno de Barreirinhas continua na Justiça, mas depois de laudos, atas, imagens, documentos públicos, licenças ambientais, depoimentos comunitários e falas registradas em sessão pública, permanece uma pergunta que ainda parece sem resposta. É possível chamar de clandestino uma obra realizada durante mais de um ano em rua principal, com chalés que chegam a 5 metros de altura, à vista da comunidade, dos vizinhos, dos órgãos públicos e de toda a região? Ou estamos diante de um caso que provas essenciais ainda aguardam enfrentamento efetivo?